Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na parte mais densa, que vai até o capítulo 45. Já vimos algumas profecias, alguns pronunciamentos, e entramos agora no capítulo 25, que fala sobre o resumo das profecias contra as nações gentias. Por que um resumo? Porque mais lá para frente nós vamos ver alguns capítulos que falam especificamente destas profecias. O profeta começa a falar no capítulo 25 a respeito da punição, das circunstâncias que vão ser utilizadas aqui por Deus para o seu julgamento. Ou seja, com base em que o Senhor vai fazer esse julgamento e quais as nações que vão sofrer este julgamento. Então ele faz uma imagem de um cálice inebriante. Por que o cálice é inebriante? Porque é vinho. Então o cálice que o profeta é levado a utilizar, né, é um cálice com vinho. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e faze que dele bebam todas as nações às quais eu te enviar. Então, por que esse julgamento? Porque o Senhor está irado. O Senhor foi levado à ira através da idolatria, através do pecado, através do orgulho, através de uma série de situações que não só Judá estava submissa, mas também todas as outras nações. Lembrem-se que Deus levanta algumas nações como seu chicote para o seu julgamento em relação às cidades, em relação a Israel, assim como ele levantou em relação a Síria, em relação a Israel. Agora a Babilônia está sendo levantada em relação a Judá. Então ele diz: toma aqui, toma o cálice da minha ira e espalha por onde? Então nós vamos ver aqui uma série de lugares. Ele começa com as do sul, aqui embaixo, porque Judá está aqui, Jerusalém está aqui. Então ele começa aqui pelo sul, ele começa a falar do Egito, a Filístia está aqui do ladinho, né? Ele fala da terra de Uz, que a gente não tem certeza onde é que ficava, mas está citada como no sul, é a terra de Jó. Ele fala de Edom está aqui embaixo, Moabe, né? Depois ele vai lá para cima, Dedã, que eram os descendentes de Abrão e de Quetura, que deram origem a essa povoação de Dedã, Temá, que são os árabes da Síria, Bus, que são os descendentes de Naor, mais aqui para cima agora, todos os outros árabes, Zingri, Elão, a Média, né? Então todos os países, e aqui a Fenícia, que eu acabei não citando. Então ele fala aqui de todas as nações do sul de Jerusalém. Ele vai subindo aqui, então, a Filístia, Fenícia para cá, Moabe, quer dizer, ele vai pegar todas estas nações aqui, todas as nações que fazem divisa com Jerusalém. Então, todas elas beberiam do cálice da ira de Deus. Lembrem-se, o cálice da ira de Deus tem um tempo para se encher. Enquanto
enquanto ele está sendo cheio, Deus está mandando pessoas, os seus profetas, para falarem, instarem, volte, 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 se arrependa. Mas no momento em que este cálice ele se enche, então nesse momento Deus aplica o julgamento. Ele viria, diz o profeta, como um leão. Como é que a gente sabe que é um leão? Porque ele fala de um ruído, de um rugido. Então, este rugido, na verdade, está se referindo ao leão. Então, por isso que a gente sabe que ele está falando de um leão. Um leão era uma fera. O leão era e é ainda uma fera selvagem que não se domina, cujo poder de destruição é muito grande. E ele diz que além deste rugido do leão, também se ouviria um estrondo de batalha. E este estrondo estaria por toda a terra. Por toda a terra também ficariam as pessoas, as vítimas. Os habitantes destas cidades estariam sendo mortos, mas eles não estariam sendo enterrados. Lembre-se que nós já vimos que o não enterrar era uma calamidade para os povos daquela época. Então, eles não seriam recolhidos ou enterrados, eles seriam deixados sobre o solo como esterco. Então, esta seria a punição de todos estes povos. Com isso, então, nós fechamos o resumo e chegamos agora na predição da queda de Jerusalém, que são os capítulos 26 e 27, um pedaço do capítulo 28. A data desta profecia é aproximadamente o início do reinado de Jeoiaquim. Aliás, a maior parte das profecias de Jeremias é dada, né, nesse meio tempo aqui. Jeremias, então, ele vai predizer, ele vai entregar uma mensagem de Deus de destruição do templo. Nós já tivemos oportunidade de lembrar que o templo era visto como um local sacrossanto, um local de habitação de Deus, de morada de Deus, assim como Sião também era, Jerusalém também era. Então eles achavam que se é morada de Deus, Deus não iria deixar que fosse conquistado, Deus iria impedir isso. Ele não permitiria esta afronta à sua cidade. Mas o que eles não entendiam, não queriam entender, por mais que se falasse, que esta destruição era da vontade de Deus, no sentido de que era Deus que estava levantando este povo para vir e destruir tanto a cidade quanto o templo. Quando os ouvintes perceberam isso tudo, a gravidade disso tudo, eles se injuriaram, eles ficaram muito zangados e eles tomaram Jeremias para o matar. Para o matar. Eles iriam apedrejar porque isso era tido como um pecado mortal, letal, que merecia a morte. E aí o que eles fizeram? Sacerdotes, profetas, governantes, quer dizer, o povo todo pegou Jeremias e ia matar Jeremias. Quando Jeremias diz o seguinte, ele lembra que ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro, não mate o mensageiro. Olha, eu estou aqui dizendo a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus e vocês me matarem, existem consequências.
Então veja, diz assim, isto foi uma profecia inclusive de Miqueias, que foi lembrado na hora que Miqueias também tinha previsto isto, né? Então lá no 18, né, Miqueias o morastita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e a colina do templo um monte coberto de mato. Então veja, e aí eles disseram, mas espera lá, Ezequias matou Miqueias? Os governantes, os sacerdotes, eles pegaram, eles fizeram alguma coisa? Não. Eles ouviram a profecia e fizeram de acordo com o que Deus esperava deles. Então, estes príncipes, os anciãos, defendem Jeremias, porque se fosse depender dos sacerdotes, dos profetas ele já seria morto. Então, o que acontece é que Jeremias é livre, vamos dizer assim, desta morte por uma profecia que ele estava sendo mandado falar. E ele sabia que outros acabaram morrendo por causa disso. Né? Quem acabou morrendo por causa disso? Um profeta de nome Urias, filho de Semaías, que era morador de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, o amado já ouviu falar, foi onde a arca passou um tempo. A arca passou por Kiriat Jearim. Este Urias era de Kiriat Jearim, ele era filho de Semaías, ele era um profeta e ele profetizou as mesmas coisas e foi perseguido como Jeremias estava sendo perseguido. Só que Jeremias manteve-se firme e Urias ficou com medo. Quando ele começou a ser assediado, quando ele começou a ser perseguido, ele fugiu para o Egito. E quando ele fugiu para o Egito, ficou pior a sua situação. Por quê? Porque aí sim eles tiveram certeza de que ele era um traidor. Ele estava fazendo uma subversão. Na verdade, ele estava fugindo e não estava sustentando aquilo que Deus estava falando para ele. A pena para a subversão, a pena para a traição era a morte. Como ele fugiu para o Egito, a Bíblia diz que Eunatá muito provavelmente era o sogro de Joaquim. E, portanto, ele tinha os seus contatos. Ele consegue extraditar Urias. O que significa isso? Ele consegue, junto ao governo, junto ao faraó, junto ao governo do Egito, ele consegue localizar e trazer Urias de volta para Judá, para Jerusalém. E em Jerusalém ele é executado. E o seu corpo não foi enterrado, ele foi jogado no vale do Cedron. Jeremias estava na mesma circunstância, estava na mesma situação. Ele poderia ser executado aqui e poderia ser jogado também numa vala a céu aberto, sem ser enterrado. Quem protege Jeremias é Aicão. Aicão, a gente vai falar desse Aicão de novo, mais para frente, ele vai aparecer de novo na história. Aicão é filho de Safã e é ele quem vai conseguir manter Jeremias vivo. Quem era esse Aicão? Aicão era ligado ao ex-rei Josias. Quando Josias fez a reforma, foi Aicão que levou até a profetisa Uda o livro da lei. Quando o livro da lei foi encontrado, ele foi até a profetisa Uda, junto com outros, para saber dela o que deveria ser feito. Então, ele era uma pessoa influente. Este Aicão também é pai de Gedalias ou Gedalias. Esse Gedalias ou Gedalias, mais para frente nós vamos ver, foi quem Nabucodonosor deixou
como governador da Judéia, governador de Jerusalém, quando conquistou e destruiu Jerusalém. Depois disso, nós temos uma outra profecia, uma profecia lá no capítulo 27, a respeito de uma profecia vivida, uma profecia a respeito da dominação que Nabucodonosor iria fazer. Esta profecia ela data aproximadamente de 594. Já falei para os amados, o amado já percebeu que às vezes no livro, às vezes as profecias são trazidas, elas vão e voltam no tempo. Então a gente tem que tomar cuidado porque ela não está numa ordem cronológica. A profecia vai e volta, né? As datas das profecias vão e voltam. Então a data é de 594. O cativeiro já tinha acontecido, uma parte já tinha sido levado, né, em 597, e quem era rei agora era Zedequias. Zedequias é que estava no poder. Então, o que é que Jeremias fez? Jeremias, mandado pelo Senhor, ele pegou brochas e canzil. O que é isso? Quando nós vemos vacas, bois, cavalos atrelados numa carroça, nós vamos ver que existe isso aqui que se chama canga. Isso aqui vai por cima e isso aqui é amarrado ou na carroça, enfim, no transporte, e o animal puxa essa carroça. Esses paus que estão colocados aqui, esses paus desta forma aqui, nós chamamos de canzil. E esta corda que prende aqui embaixo é chamado de brocha. Então, Deus disse para Jeremias, pega brochas, pega canzil, se coloca no jugo ou canga. Então, a gente pode chamar de jugo, pode chamar de canga. Isso simbolizava, então Jeremias fez, aqui temos um desenho, claro, né? Não foto, mas um desenho de Jeremias usando ali, né, a canga, né, o canzil e as brochas. E a mensagem foi dirigida, inclusive, para alguns mensageiros que tinham ido até o rei Zedequias, porque Zedequias, ele era vassalo de Babilônia, no primeiro nível, ou seja, só vassalo, só pagava tributo, e ele continuava tentando se rebelar contra Nabucodonosor. E aí alguns mensageiros de Edom, Moabe, Amon, dos fenícios foram lá. E então Deus disse, vai lá Jeremias, se coloca na canga e faz isso. E fala para eles que vocês têm que se submeter ao jugo babilônico. E os profetas começaram a se rebelar, começaram a falar besteira, claro, porque eles estavam fazendo profecias falsas, né? E eles foram comparados então por Deus a feiticeiros e adivinhadores pagãos, ou seja, eles estavam no menor dos níveis de pessoas. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Então nós temos um Jeremias que está falando a palavra de Deus e nós temos falsos profetas, feiticeiros e adivinhadores que se acham sabedores de tudo que vai acontecer. Amados, como nós fazemos para saber a vontade de Deus? Como nós fazemos para descobrir o sinal dos tempos? Nós precisamos ter comunhão íntima com Deus, um espírito obediente. E quem tinha isso? Jeremias, não os outros. Isto para a nossa vida hoje, para que nós saibamos a vontade de Deus e possamos obedecer, fazer o que Deus quer de nós para evitar um mal para nós lá na frente, nós temos que ter comunhão íntima com Deus, para sabermos a vontade dele e fazermos a vontade dele, para que tudo nos vá bem.
independentemente de qual seja a sua vontade, que é santa, soberana e perfeita. A mensagem de Zedequias a Zedequias, então, faz com que se coloque isto, né, à frente dele. Ou seja, ele tem que continuar vassalo da Babilônia. Ele não pode levar em consideração aquilo que os falsos profetas estão falando, porque os falsos profetas estão falando mentira, estão levando Zedequias à perdição. Eles deveriam orar e voltar a Deus. Para quê? Para que aqueles que não tivessem ido para o cativeiro fossem preservados, as suas vidas fossem preservadas. E ele lembra, veja, você quer que as coisas permaneçam? Você quer que Jerusalém ainda permaneça? Lembrem-se que os utensílios do templo já tinham sido levados, os principais, ouro, prata, já havia sido levado em 597, 98. Tá? As colunas de bronze ainda não haviam sido cortadas, mas em 587 foram as colunas de bronze, porque não dava para levar inteira, eles cortaram em pedaços e levaram em pedaços. Então, o que é que Jeremias está dizendo? Você precisa ficar como vassalo, para que o estrago tenha sido só esse. Só os que foram, foram. Só os que a gente perdeu, perdeu. Para que não se perca tudo, você continua vassalo. Na verdade, nós vamos ver que não foi isso que ele fez. Né? O capítulo 28 trata de um encontro com um outro profeta chamado Ananias, que era filho de Azur. Isso foi em 594. De repente, o profeta ainda estava usando a canga, ainda estava usando o jugo, e ele se encontra com esse profeta Hananias. E esse Hananias começa a zombar de Jeremias, começa a falar com sarcasmo. Veja, a Babilônia vai cair, você está aí que nem um idiota, com esse negócio nas costas, esse negócio não é assim, não vai acontecer. O jugo da Babilônia vai ser quebrado em 2 anos, em 2 anos tudo vai voltar ao normal, nós vamos ficar independentes, os cativos que já foram vão voltar. E aí o profeta, que sabia a verdade, sabia o que estava acontecendo, ele diz então, ironicamente, para Hananias, ele diz assim: amém. O que é amém? Amém, que assim seja, né? Amém. Que assim como você está falando, faça o Senhor, que assim faça o Senhor. Mas ele começa a dizer: lembrem que eu não fui o único profeta a falar sobre a desgraça, sobre a calamidade. Profetas antes de mim falaram isso. Profetas antes de mim previram guerra, mal, peste. Isso não é hoje, isto é há de muito tempo. Hananias então ficou bastante irritado e se achava, ele pega o jugo de Jeremias, espedaça todo, porque ele era de madeira, né? Couro, madeira, ele despedaça tudo, ele quebra tudo, assim vai ser feito, assim Deus vai fazer, etc, etc, etc. E Jeremias ficou tranquilo, ficou quieto, né? Deus manda uma mensagem para ele e ele diz para Ananias: assim diz o Senhor, canzil de madeira você quebrou. Mas porque você quebrou um canzil de madeira, um canzil de ferro será colocado no lugar. E você não vai ver aquilo que está prevendo. Isto era no 5º mês. No 5º mês. O capítulo 28 termina dizendo assim, 16. Pelo que assim diz o Senhor, eu te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Este encontro foi no 5º mês. 60 dias depois, Hananias morre.
porque ele estava sendo punido pela apostasia e pela rebeldia. Amém, amados? Bons estudos.